Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer a análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então dia 2/2 aí de 2020, agora às 15h12 da tarde, estamos começando mais uma análise aqui de Bitcoin. Não poderia deixar de ser. Agradecer que somos agora 487 inscritos no canal. Tá faltando 13 para a gente completar 500. Então vamos lá bater essa meta junto aí com vocês, pessoal que estão se inscrevendo, estão participando, estão deixando seu like, estão comentando, estão fazendo aí o canal crescer de qualquer forma aí que você puder ajudar. Então tamo junto. Muito obrigado a todos aí. Primeira notícia de hoje aí, falar um pouco aqui do meu Twitter aí, quem quiser seguir aí no meu Twitter, bem interessante, Caio Vicentino aí, @Caio Vicentino aí, pode seguir lá e é nóis, tamo junto. E uma coisa interessante que aconteceu hoje no Twitter, o Jack Dorsey, né, que é o CEO do Twitter, né, ele adicionou essa logozinha aqui, que toda vez que você dá um hashtag Bitcoin aqui no Twitter, ele já lança automaticamente essa logozinha aqui do Bitcoin aqui, bem interessante aí, para poder a gente aumentar a massa adoption, né, a adoção em massa da galera aí, que quanto mais a gente vê esse símbolozinho aqui, a gente percebe que ele está sendo cada vez mais divulgado, né? Então, bem interessante aí. Segunda noticiazinha de hoje aí, a gente já vem direto aqui pro Cointelegraph, né? Vou fazer aqui uma repercussão aqui dessa notícia aqui que teve eles falando sobre os portfólios de investimento que usam Bitcoin na sua carteira tiveram melhor lucro, né? Tiveram melhor rendimento do que os portfólios que não têm Bitcoin na sua carteira, né? Então bem interessante a gente acompanhar. Ele fez alguns baskets aqui, né? Algumas cestas de investimentos aqui, e basicamente a gente está vendo que a primeira cesta aqui, por exemplo, ele fez 50% Bitcoin, 50% S&P, a segunda 50% Bitcoin, 50% Nasdaq, a terceira 50% Bitcoin, 50% T-Bills, né, que é a Treasury Bills lá dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem todo esse movimento aqui que é bem interessante, né? O preço tem vários cenários aqui, eu vou deixar o link aí sempre nas descrições aí para vocês acompanharem aí junto comigo. E a gente vem ver aqui que tem aqui uns gráficos aqui bem interessantes falando sobre o desempenho dos portfólios, né? Os portfólios que foram traçados aqui nesse backtest, né? Então bem interessante a gente acompanhar. Nesse caso aqui desse backtest, o que fez o melhor resultado foi a basket número 4. E a gente pode ver aqui que a basket número 4, ela simplesmente é 33% off cada índice, né, de cada índice do S&P 500 e 33% de Nasdaq e 33% de Bitcoin, né? Então é bem interessante a gente ver que essa foi a basket, né, a cesta de investimentos que mais rendeu no backtest aqui que eles fizeram aqui no Cointelegraph, né? Bem interessante, eu achei massa a notícia aí. E agora vamos direto aqui pro CoinMarketCap para a gente fazer aquele refresh live especial aqui com vocês. Domingão hoje é um videozinho mais curto, mais acelerado, para poder a galera curtir e tal, fazer a vibe aí, porque domingão ninguém quer saber de porra de Bitcoin não, né? A galera quer saber de praia. Então tamo junto aí, galera, cachoeiro, o que for aí, tamo junto. Cap total de mercado de todas as criptomoedas, superando ali os 260 bilhões de dólares, galera. Interessantíssimo, a gente vem ver que o cap tá bem interessante, tá seguindo. Depois que a gente veio, quem tá inscrito no canal aí há um pouco mais de tempo e conseguiu pegar todo o movimento, a gente entendeu que depois que ele separou, que ele superou, né? Superou os 200 bilhões de dólares, ele vem crescendo assim no exponencial, né? Ele dá uma parada, cresce um pouquinho, dá uma parada, cresce um pouquinho. Então, bem interessante a gente ver esses patamares, né? O volume nas últimas 24 horas com cerca de 113 bilhões segue muito forte. Acima dos 100 bilhões é um volume bastante considerável. E o domínio do Bitcoin caiu cerca de 1% de ontem para hoje, né? Assim, as altcoins talvez outperformando, né? Melhor performando do que o Bitcoin no momento. Mas a gente sabe que possivelmente, se o Bitcoin começar a se mover aqui para cima, a gente sabe que ele pode ter movimentos de correção aqui também nessa dominância, né? A gente pode ver a dominância maior. A dominância hoje está com 65,4%. E aí o cap total somente do Bitcoin com cerca de... Deixa eu vontade de espirrar do capeta aqui. Eita, compadre. 171 bilhões de dólares, né? Então bem interessante a gente acompanhar esse patamar. O preço do ativo sendo negociado aqui a 9.437 dólares nas últimas 24 horas aqui, segundo o CoinMarketCap. Um volume total de negociação em todas as corretoras do Bitcoin com cerca de 30 bilhões de dólares.
E a movimentação nas últimas 24 horas, o câmbio aqui com 0,57 positivo aqui. A gente vem direto aqui pro gráfico especial, pessoal, que eu já gravei aqui e separei para vocês aqui, para vocês entenderem aqui como é que anda aqui a movimentação do preço do Bitcoin, assim como eu penso, né? Então, basicamente, para quem está chegando aqui agora no canal, a gente tem toda a movimentação do preço do Bitcoin aqui desde julho de 2010, então é bem interessante a gente sempre acompanhar com essa perspectiva de longo prazo, né? Com essa perspectiva de mais de fora, assim, ver lá de fora, assim, entender que realmente o Bitcoin ele tem muita coisa ainda para poder mostrar. A gente pode estar fazendo aqui uma espécie de fundo em cima dessa linha de tendência de alta aqui de longo prazo, que eu tenho traçado aqui já há bastante tempo, e a gente vê que ela vem sustentando basicamente o preço do Bitcoin, e a gente pode estar mais perto de um fundo do que de um topo, né, galera? Então, bem interessante a gente acompanhar esses patamares, entender que o preço para se movimentar necessita de tempo, né? Então, basicamente, vocês com esse gráfico aqui podem ver que o tempo é maravilhoso para o Bitcoin, né? Então, bem interessante a gente vir aqui para os dias de hoje e ver que basicamente a gente está negociando ainda acima aqui dentro da nossa box azul, né? Que quem está inscrito aí já sabe, a galera já está sabendo que essa box azul aqui é uma zona de resistência muito forte, né? Mas caso superada, ela se torna suporte, né? E ela superada aqui se torna suporte. Então, o topinho que a gente tem que superar aqui agora no momento foi esse topo anterior aqui, que está na casa dos 9.525 dólares. Então, não, 9.500 e... desculpa aí, pessoal, 9.000... deixa eu ver aqui direitinho, 525, 569 dólares. 9.569 dólares. Então, bem interessante a gente acompanhar esse patamar, ver que as coisas estão se movimentando, o Bitcoin está sustentando esse patamar. Então, quanto mais dias ele sustenta nesse patamar, é interessante ele não perder esses fundos aqui que estão sendo criados aqui na base dos 9.000, 9.100 dólares. E a gente tem que ver que caso ele venha a perder isso, a gente tem ainda uma região de fractais aqui embaixo, que realmente elas vêm a dar bastante confluência no suporte, né, pessoal? A gente sabe que quando o preço está acima de todos os fractais é proibido vender, né? A gente não pode vender quando o preço está abaixo de todos os fractais. Logicamente, quando ele está acima de todos os fractais, quando o preço está, eu falei o contrário, pessoal. Quando o preço está acima de todos os fractais, a gente não pode vender. Quando o preço está abaixo de todos os fractais, aí é que a gente pode vender. Desculpa a confusão aí, mas basicamente é assim que a gente estuda o mercado, né? Então, bem interessante a gente ter esse movimento dos fractais aqui se alinhando. O fractal de 21 períodos, que hoje está nos 8.861 dólares, ele já está chegando ali nos 8.889 dólares, que é a marcação de 200 períodos aqui no gráfico diário, né? Ou seja, esse fractal amarelo aqui que todo mundo já sabe. Então a gente está superando, fazendo aqui um movimento aqui chamado de Golden Cross. Provavelmente no dia de amanhã a gente já vai ter superado esse patamar com o fractal de 21 períodos. Fractal de 21 períodos possivelmente vai estar acima do de 200 períodos amanhã. E isso também confirmaria mais um sentido bullish na tendência, né? Um gráfico diário aí bem interessante do Bitcoin. Eu não vejo motivo nenhum para a pessoa estar se desesperando. Eu acho que ele está fazendo uma bandeira de alta aqui e quem sabe consolidando nessa região tão importante que foi marcação tanto de topos quanto de fundos, né? A gente marcou topo aqui nessas regiões e os fundos aqui nessas regiões anteriores, né? Então, bem interessante a gente acompanhar e saber que após o rompimento desse patamar dos 9.570, que é onde está a marcação aqui do topo nesse nosso candle aqui do dia 30 de janeiro, a gente pode sim ter um movimento um movimento mais expressivo, né? Querendo trazer o preço para talvez testar aqui o topo desse nosso canalzinho aqui, que está nos 9.000 ou 9.000, 10.000 dólares, 10.200 dólares. Então, enfim, seria bem interessante a gente fechar candles acima desse patamar, porque aí a gente teria espaço para buscar esse candlezinho aqui anterior, que está nos 10.540 do dia 26 de outubro de 2019 ainda, né, pessoal? Então a gente tem que superar esse topo
aqui dos 10.540 que eu falei para vocês, para poder a gente realmente quebrar todo esse balaio de gato aqui, essa parada doida aí que tá bear market chato, né? Que muita gente não gosta, né? Mas para mim é uma das zonas mais boas, mais interessantes para você estar olhando para o mercado, né? Porque aí você consegue fazer compras, né? Encher o seu carrinho de maneira mais barata, né? Se você quiser comprar aqui nessa região aqui, o preço está subindo, não sei o que, eu vou comprar, não sei o que, pô, pronto, tu entra pra pomba, né, velho? Então basicamente tu tem que ficar ligado, porque aqui nessa região não é um bom ponto de compra, mas quando ele faz um movimento de recuo desse, que ele pega do topo até o fundo e cai cerca de 53% na mínima, né? Bem interessante a gente perceber que vale a pena começar a se expor a esse mercado. Então você tem que aprender a se expor de maneira gradual, né? Fazendo um dollar cost average, né? Que é um preço médio em dólar, né? Que aqui o Bitcoin a gente sabe que o valor dele é negociado em dólar, né? Então é bem interessante. A gente pode ter operações em reais aí nas corretoras brasileiras, mas o mais interessante é você estar fazendo esses patamares aí de investimento, sempre ter a visão de longo prazo, né, galera? Você tem que ter a visão de que o longo prazo vai ser bem melhor do que o curto prazo, né? Então, rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo hoje, fim de semana, para a galera curtir aí, só para dar um alô para vocês aí mesmo, recuar aqui no gráfico de 5 horas, a gente carregar os fractais. E aí, voltando aqui para a realidade, né, a gente está negociando aqui dentro desse nosso canal de alta, né, essas duas paralelas pretas aqui que vocês veem, tanto essa quanto essa, né, a gente está negociando aqui onde a gente já teve marcação de topos e fundos, né, a gente teve essa marcação de topo, teve aqui uma marcaçãozinha, aqui a gente teve alguns toques, então bem interessante a gente acompanhar esses patamares. Aqui teve provavelmente uma marcação de fundo e aqui uma marcação de fundo, né, no nosso canal de alta, né, pessoal? Então a gente está aqui acompanhando esse movimento e de maneira bem interessante a gente vem ver que o fractal 21 períodos, ele quando foi perdido umas horas atrás aqui, ele logo recuperou e voltou a negociar acima do preço, acima do fractal de 21 períodos gráfico de 5 horas, que hoje está nos 9.373 dólares, né, galera? Então bem interessante a gente ver que o preço agora está negociando ali nos 9.440 dólares e possivelmente ele está querendo ficar acima desse patamar, né? Possivelmente a gente tem notícias boas aí para quem sabe o final do domingão aí, o começo da segunda, quem sabe aí a gente já está com um movimento mais definido, né? Então bem interessante a gente acompanhar esses patamares e ver também que os fractais aqui, né, eles já estão chegando próximo do nosso yield, né, do nosso grande aqui, o yield, né, o gigantesco aqui, 1.200 períodos gráficos 5 horas, que é essa linha vermelha que vocês podem ver. Hoje ela está nos 9.091 dólares, né? Então a gente tem um bom suporte nessa região, tendo em vista que a última vez que a gente rompeu o fractal de 1.200 períodos, a linha vermelha, se vocês acompanharem ela está aqui ainda, a linha vermelha. Se a gente vê que a última vez que a gente rompeu esse patamar foi exatamente aqui nessa região, e aqui nessa região a gente teve uma confluência que, quando rompido o fractal de 1.200 períodos, a gente ficou praticamente sem fractais acima para dar resistência. E o que eu falei para vocês, quando não tem fractal acima para dar resistência, a gente shoot to the moon, né, galera? A gente vai para a lua, né? Então bem interessante a gente acompanhar esses patamares, entender que o preço demanda de tempo para poder se desenvolver, né? A gente, às vezes, como ser humano, a gente quer que as coisas aconteçam mais rápido do que elas tendem a acontecer, né? A nossa ansiedade acaba matando o bom investidor. Então bem interessante, pessoal, a gente acompanhar esses patamares. Eu não vejo de maneira alguma forma bearish aqui ainda no canal. Eu ainda não via, nem quando a gente estava naquele movimento de recuo, até a gente chegar nesse patamar aqui, nesse movimento aqui todo, até a gente chegar nesse patamar aqui, eu ainda não via movimento bearish. A gente ainda estava no movimento bullish, tendo em vista que os fractais de longo prazo para a gente, eles indicavam que o preço estava na tendência e em uma tendência de alta.
Então, basicamente, a gente está vendo aqui que o preço está respondendo, né, o que a gente pensava aqui no canal e tem como lógica. E basicamente é isso aí, galera. Eu acredito que a gente está num movimento bem interessante. Pode ser o início de uma onda 3 maravilhosa, né? Que aí a gente teria feito aqui essa onda 1 saindo daqui de baixo, né? A onda 1 saindo aqui de baixo. Aí faria a onda 2 agora, terminou a onda 2 aqui nessa região. E a gente pode estar entrando numa onda 3 aqui que pode levar o preço do Bitcoin para patamares ainda pouco. Deixa eu ver, só apagar aqui esses desenhos toscos. Pronto. A gente pode ainda estar vendo agora pouco explorados, né? Se a gente chegar a fazer uma máxima nesse ano maior do que essa daqui dos 14 mil dólares, 13.980 dólares aqui, a gente realmente vai estar estourando no norte, né, galera? Então, isso daí foi a análise de hoje, análise curta e tal, 15 minutinhos aí, só para vocês ficarem atentos aí o que é que tá acontecendo no mercado de criptomoedas e Bitcoin. E tamo junto, galera. Qualquer dúvida deixa no comentário. Um abraço, tamo junto. O mundo aí quem investe e valeu.